Senhoras e senhores, por gentileza, vamos nos acomodando para que possamos reiniciar nossos trabalhos. Peço a todos que continuem os aparelhos de comunicação desligados ou em modo silencioso. Reiniciando nossas atividades, vamos ao segundo painel, a visão das federações e entidades empresariais, com os seguintes painelistas. Senhora Karina Zuanazzi Negrelli, gerente jurídica do Secov São Paulo. É bacharel em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU, especialista em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho pela USP, extensão em Direito Sindical pela Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo, especialização em Direito Imobiliário e Empresarial pela Universidade Secov São Paulo, gerente do Departamento Jurídico do Secov São Paulo, instrutora da Universidade Secov São Paulo, membro da Comissão de Direito Sindical da OAB São Paulo. Senhora Luciana Nunes Freire, vamos recebê-la. Diretora Executiva Jurídica da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, formada pela Universidade Mackenzie, atua há 20 anos na área corporativa. Especialista em Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas, com MBA em Direito Empresarial, também pela FGV São Paulo. É mestre em Direito do Trabalho e Relações Internacionais do Trabalho pela Universidade 3 de Fevereiro de Buenos Aires, Argentina. É atualmente presidente da Comissão de Apoio a Departamentos Jurídicos da OAB São Paulo. É membro do IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo, e membro do Conselho Deliberativo do Fundo de Previdência Privada do Bradesco. Representa a bancada patronal em diversas comissões paritárias do Ministério do Trabalho e Emprego, faz parte do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria, CNI, é professora do INSPER, do IDP, Instituto de Direito Público São Paulo, e do LEC, Instituto de Legal, Ética e Compliance. Vamos receber também o senhor Emerson Casali. É mestre em Administração pela Universidade Federal da Bahia, possui mais de 20 anos de experiência, tendo passado por entidades como TV Globo, Confederação Nacional da Indústria, CNI, Ministério da Previdência Social. Atualmente é diretor de Relações Institucionais da CBPI, Produtividade Institucional. E para mediar o nosso painel, convidamos o senhor Maurício Frois Guide. É integrante de Pinheiro Neto Advogados desde 2001 e trabalha no escritório de São Paulo. Atua na área trabalhista, com ênfase em remuneração de executivos, reorganizações societárias, reestruturações, negociações coletivas e contencioso de alta complexidade, formado em Direito pela PUC São Paulo 2004 e mestre em Direito pela University of Pennsylvania Law School 2013. Tem pós-graduação em Administração de Empresas pela Wharton School, 2013. Maurício foi citado como líder individual na área trabalhista pela Chambers Latin America, 2018. Senhor Maurício. E agora eu vou ser o que acho que não é possível. E até para vocês... Perdão. Bom dia. Eu vou fazer uma rápida introdução. Acho que a gente ouviu no último painel, acho que a gente ouviu a perspectiva dos sindicatos de trabalhadores, e eu acho que trouxe algumas visões interessantes. Aqui a gente vai tentar olhar todas essas questões sob uma outra perspectiva, mas eu queria só trazer aqui um pouquinho da nossa visão do que foi a reforma. Ainda é cedo, talvez, para cravar o que foi a reforma, o que será da reforma, porque a gente está acostumado a ver nossas leis, nossa Constituição, talvez mais como uma expressão de um desejo do que necessariamente uma regra a ser seguida, né? As normas no Brasil são como resfriados, algumas pegam, outras não, né?
Então, a reforma, a lei em si, depois a medida provisória, são talvez um tijolo em algo que está sendo construído, não é uma obra acabada. Nós vamos ter agora, no início de fevereiro, uma discussão no TST. Essas discussões vão seguir ao longo dos próximos 3, 4 anos, até a gente sedimentar um entendimento do que foi essa reforma. A gente ouve aí, no final do ano, houve uma matéria bastante interessante que saiu no Globo sobre uma redução dos processos trabalhistas como uma consequência da reforma. Talvez seja cedo para fazer uma avaliação de causa e efeito disso. Pode ter sido um mero represamento natural por conta de uma incerteza decorrente da reforma. Outra coisa, nós ouvimos do Patá aqui a criação de 1 milhão de empregos, mas de empregos talvez informais, o que tende a gerar uma queda na arrecadação. Também é cedo para a gente cravar isso como uma consequência, né? Acho que a gente pode ouvir aqui dos painelistas uma visão do que suas organizações têm vivido ao longo desses primeiros meses de vida da reforma e do que vai ser. Dito isso, eu vou deixar a Luciana comentar um pouquinho sobre a visão da Fiesp, do que tem sido, do que foi, do que gerou a reforma e do que será na perspectiva das indústrias, especialmente aqui da locomotiva que é o Estado de São Paulo para o nosso país. Bom dia a todos. Queria agradecer à associação pelo convite mais uma vez, cumprimentar meus colegas de mesa aqui, todos já amigos, né? E eu fiz uma apresentação, que é uma apresentação que nós utilizamos na Fiesp, um pouco extensiva até. Prometo que vou pular alguns slides para cumprir o tempo, né? Cadê a Camila, que diz que é a moça mais temida da plaquinha? Fica perto, viu, Camila? Porque eu não enxergo, eu vou fingir que eu não vi, igual o Patá. Mas eu não posso deixar de colocar alguns pontos que foram falados no painel anterior, né? Uma pena que o Ricardo e o Serginho tiveram que sair, mas tem algumas questões que foram ditas que eu vou acabar deixando um pouquinho a minha palestra para esclarecer, né? A principal delas, e foi dita logo no começo, tema da contribuição sindical, que foi bastante colocado no painel anterior, e a questão que o Patá colocou do Sistema S, né? Então, primeiro, a contribuição sindical, nós fomos a primeira entidade a lutar pela bandeira do fim, né, da contribuição sindical, que acabou ficando facultativa, né? Não extinguiu a contribuição sindical, como dizem, né? Ela é facultativa. Nós defendemos essa bandeira pelas razões que já foram colocadas aqui, né? Que não cabe mais mesada para sindicato, né? O sindicato não pode receber sem prestar serviço. E vão sobreviver os sindicatos que realmente tenham legitimidade, representação, que possam realmente prestar um serviço para o seu associado, né? Como clube, você vai pagar se você tiver benefícios ao frequentar, né? Então, infelizmente, a contribuição sindical, como foi dito aqui também anteriormente, causou um mal para o país e foi necessária naquela época de Getúlio, né? Naquela época do nascimento da nossa CLT e etc. Mas o custeio do sindicato hoje é uma aberração no mundo sindical, inclusive internacionalmente, né? São poucos os países que ainda têm contribuição compulsória. Então, em nosso entendimento, a contribuição, sim, tem que ser facultativa. Então, foi uma vitória para o país ter colocado essa alteração na legislação nova. Criação de outras contribuições depende dos associados, da vontade dos interessados, que vão definir em assembleia outras contribuições. Contribuições para que sejam descontadas de empregados que não são sindicalizados, não são associados, também é um absurdo, né? O próprio STF já se manifestou sobre o desconto da contribuição assistencial para quem não é associado, né? Então, isso nós também não apoiamos. Agora, quem é associado e quer contribuir,
vai bater na porta do seu sindicato e contribuir se tiver um retorno, né? Esse é o nosso entendimento. Em relação à contribuição do Sistema S, essa também é compulsória e, ao contrário do que dizem, ela não é descontada do trabalhador. Quem paga o Sistema S é a indústria, e a indústria está feliz em pagar o Sistema S. Nós fizemos pesquisa recentemente, fazemos todos os anos, se a indústria acha que tem retorno ou não tem retorno. Nós temos mais de 150 escolas do SESI no estado de São Paulo, mais de 400 alunos no estado de São Paulo e mais de 50 unidades do SENAI espalhadas pelo estado, aonde industriários são capacitados. Inclusive, o próprio presidente Lula fez curso de metalurgia no SENAI de São Bernardo, onde ele perdeu o dedo. Então, o SESI, o SENAI, o Sistema S, eu só posso falar pelo Sistema S da indústria, tem retorno para a sociedade industrial e para o industriário. Então, a prestação de serviço é feita, é regulada pelo TCU, é controlada pelo CGU, né? O que já não acontecia com a contribuição sindical, que não tem controle nenhum, né? Por isso, nós apoiamos o fim da contribuição sindical. Também foi dito aqui pela reforma, pelos antecessores, que a reforma ela é muito mais drástica que em outros países. Não é verdade. Esses mais de 100 países que fizeram reforma trabalhista fizeram reformas muito mais dolorosas do ponto de vista do trabalhador do que a nossa. A nossa, acreditem, ela foi leve. Em outros países, foi até colocado aqui pelo Fabiano, na Itália, na França, foram muito mais radicais que no Brasil. Então, isso também foi uma colocação que foi equivocada. Agora, entrando especificamente no nosso assunto aqui, na apresentação que eu trouxe, por que a Fiesp aprovou e apoiou a mudança legislativa? Porque a gente trabalhava com base em algumas pesquisas internacionais. Essa foi a primeira que deu o start internamente lá na Fiesp. Essa pesquisa do FMI mostra que o Brasil está muito mal colocado em termos de liberdade na negociação coletiva, nas relações de trabalho. E países, como vocês podem ver aí, onde tem liberdade no trabalho, são países com baixo nível de desemprego. Ou seja, liberdade em relações de trabalho gera emprego, sim. E isso está comprovado mundialmente. E o Brasil estava num péssimo lugar quando foi feita a última pesquisa do FMI. A segunda pesquisa que nós trabalhamos é a pesquisa do World Forum, que diz que também o Brasil estaria mal colocado porque não há eficiência no mercado de trabalho, né? O que o World Economic Forum diz? Que países ricos, como vocês podem ver aí, a Suíça, tem uma flexibilidade, uma eficiência no mercado de trabalho muito superior a países como o Brasil e a Argentina, por exemplo, onde a legislação trabalhista era engessada. Então, a riqueza do país está intimamente ligada com a relação de trabalho. E o nosso país, infelizmente, também estava muito mal colocado. E aí a Fiesp também fez uma pesquisa, lá no começo ainda do processo legislativo da reforma, o que a indústria achava sobre a proposta de alteração do executivo, que era aquela mini-reforma trabalhista, né? Como foi colocado aqui, a proposta do executivo era muito pequena e o poder legislativo, né, principalmente o Rogério Marinho, ampliou a reforma trabalhista. Então, na pesquisa que nós fizemos, foi demonstrado, primeiro, que os empresários tinham conhecimento da proposta, todos foram correndo entender o que o governo estava propondo, o que era a mini-reforma, e também estavam dispostos a contratar mais se tivesse mais segurança jurídica, né? Se tivesse mais segurança nas demissões, no passivo trabalhista, se as rescisões, as homologações tivessem realmente um efeito liberatório, porque a gente sabia que a homologação no sindicato não servia para nada. Era um carimbo, uma burocracia que não servia como quitação do contrato de trabalho. Então, várias perguntas foram feitas em relação
a mini-reforma, e nós chegamos à conclusão que a indústria paulista demandava já há muitos anos uma reforma trabalhista, e que, inclusive, isso geraria pelo menos 20% de aumento nos empregos em São Paulo, que seria mais ou menos por volta de 150 mil vagas, né? Mas o que nós tínhamos no nosso cenário, né? Qual era o cenário complexo que a gente tinha? Mais de 900 artigos, uma legislação complexa, súmulas para todo lado, normas regulamentadoras, decretos, instruções. A gente tem uma legislação trabalhista muito complexa. Ela só não é mais complexa que a nossa legislação tributária, porque a legislação trabalhista ela é, em relação ao resto do mundo, muito complicada. E aí a gente tinha um cenário de insegurança jurídica, um cenário de alto índice de demandas trabalhistas, um cenário onde o Brasil é o maior demandador de discussões laborais. Entre as nossas discussões judiciais, a Justiça do Trabalho era campeã. A gente tem aí essa estatística da quantidade de ações trabalhistas no Brasil em relação a outros países, né? É assustador, realmente, a quantidade de demandas. E o custo do judiciário em relação ao nosso PIB também é recorde. Essa linha vermelha aí assusta qualquer investidor estrangeiro, quanto custa o poder judiciário no Brasil. E a Justiça do Trabalho é uma das grandes protagonistas do custo judiciário no Brasil. E aí nós tínhamos, então, nesse panorama tão triste de relações do trabalho, tão litigioso, com tantas ações trabalhistas, com um orçamento escasso, né, que a Justiça do Trabalho acabou tendo um corte de orçamento, mas é uma justiça cara, havia necessidade, realmente, de garantir o comando constitucional, de dar acesso à justiça a realmente quem tem direito, e não a aventuras jurídicas. E, nesse cenário, o Poder Executivo apresentou aquela mini-reforma. A mini-reforma tinha poucos pilares. Foi dito aqui, o principal deles é a negociação coletiva, mas, quando entraram esses protagonistas, e um deles foi chamado aqui, para mim, equivocadamente, de preposto pelo Patá, Rogério Marinho é um deputado brilhante, um economista que entende de relações do trabalho muito mais que muito advogado trabalhista. Quando nós tivemos a sorte desse relator receber o projeto de lei da reforma trabalhista, e o Daniel, que também é um rapaz, apesar de jovem, especialista em direito do trabalho, nós tivemos a salvação da lavoura, porque aí veio um projeto de lei realmente mudando o que precisava ser mudado, né, em vista daquele cenário que eu mostrei para vocês anteriormente. E, no Senado, nós tivemos 2 players que também fizeram um bom trabalho, mas o Jucá deu uma embaralhada na reforma com aquela promessa de MP, e a gente ficou agora ainda num cenário de insegurança. Essa foi a tramitação da reforma. Ao contrário do que foi dito aqui, houve discussão, sim, não foram 26 horas de debate, estão no YouTube todas as audiências públicas, elas foram transmitidas online, aqui são as datas das audiências, vocês podem procurar. Coloquei aqui uma foto minha com o Patá debatendo na Assembleia de São Paulo a discussão da reforma trabalhista. Não foram 15 minutos para os trabalhadores, foi amplamente discutido. Inclusive, teve reclamação no STF sobre a tramitação da reforma e foi arquivada, porque a reforma cumpriu todos os ritos do Congresso e houve um grande debate. Ainda estão todas as audiências, inclusive com trabalhadores, Ministério Público do Trabalho, TST, advogados trabalhistas, professores, formadores de opinião. Está tudo no YouTube para quem quiser assistir. A reforma foi tão debatida que gerou isso. Mais de 900 emendas, uma tramitação onde o relator, depois de apresentar seu relatório, sofreu mais de 500 emendas também. No Senado, tivemos essa quantidade de emendas e uma votação expressiva. Não houve nenhuma votação apertada, nem na Câmara, nem no Senado, porque o Congresso Nacional aclamava pela reforma trabalhista. Então, foi legitimamente votado, né?
Mas, infelizmente, como eu coloquei, nós tivemos uns pontos polêmicos no Senado e o Jucá fez a promessa de que esses pontos viriam numa medida provisória. A medida provisória não tratou desses pontos, com exceção de 1 ou 2, e trouxe outras coisas que, aí sim, não foram objetos de discussão, né? As alterações, como já foi dito aqui, impactaram em mais de 100 artigos da CLT, em 3 legislações trabalhistas, e a gente teve esse cenário novo, que é um cenário muito mais colorido em relação à reforma trabalhista. Os impactos da reforma, em nosso ver, trazem, sim, a geração de emprego. Nós fizemos aí 2 pesquisas junto com esses 2 bancos, Itaú e Santander, 2 bancos de reputação imaculada na área econômica, que constataram que haverá, a médio prazo, uma geração de, no mínimo, 2 milhões de empregos quando essa reforma realmente andar. Só que não estão deixando andar. É TST marcando audiência, é executivo soltando MP, é a Ana Matra fazendo terrorismo, súmulas que não valem de nada, porque a Ana Matra não manda, ela nem representa aos 400 juízes que estiveram no evento daquelas súmulas. Então, enquanto está esse terrorismo, realmente fica difícil da reforma trabalhista vingar, né? Fica difícil o resfriado pegar, como foi dito aqui pelo nosso moderador, porque não há, infelizmente, um cenário de implantação da reforma, né? Há um boicote para a implantação. Tanto é o boicote que nós já temos tudo isso de projetos de lei para mexer na reforma, né? Nós temos aí na Câmara já 27 projetos para mexer na reforma e no Senado 39 projetos querendo mexer na reforma. Uma medida provisória, e no Judiciário a gente tem esse cenário. Eu coloquei alguns exemplos de decisões que mostram os tribunais divididos, uns aplicando a reforma, outros não. As súmulas da Ana Matra e, por último, a audiência do TST do dia 6, que também gera uma insegurança jurídica, que, dependendo do resultado, será levado pela atividade empresarial e pelo próprio Congresso Legislativo a uma reclamação no STF, que nós não vamos aceitar as decisões do TST de braços cruzados, né? O Judiciário não pode acabar com o que foi aprovado no Legislativo. Essas são as ADINs. As ADINs são voltadas à contribuição sindical, na sua grande maioria. Ninguém teve coragem de peitar a reforma no mérito. Todas essas ADINs são superficiais em relação à reforma, porque não há inconstitucionalidade. Essa discussão, se a MP está valendo ou não, como ela vale. O que foi dito aqui, por exemplo, no caso de morte, não tem parâmetro, como que fica o juiz, tem um parâmetro para avaliar a morte. Não, a MP tirou o parâmetro de morte. O parâmetro da indenização excluiu a questão de morte. Mas é necessário ter um parâmetro para a indenização, porque a empresa que tem um acidente não sabe quanto vai ser esse passivo. Ela vai vender a empresa, ela não sabe nem quanto colocar no balanço. Então, é necessário uma parametrização, não é parâmetro de dedo, de vida, como dizem os trabalhadores, é uma necessidade de regulamentar a questão de indenizações na Justiça do Trabalho. Então, eu queria colocar essas posições em relação ao que foi dito e fico à disposição para perguntas no final. Obrigada. Maravilha. Bem, agora a bola fica com a Karina, do Secov, sobre a reforma. Acho que a gente teve uma boa visão de como é que foi o processo. Eu acho que isso esclarece um pouquinho alguns pontos e algumas acusações que a reforma acaba sofrendo, talvez por um certo desconhecimento de todo o trâmite, de toda a discussão que houve. Eu acho que isso traz uma perspectiva interessante. Vamos com a Karina agora. Agradeço o convite da associação, que muito nos honra. Desculpe. Bom dia
Agradeço novamente a associação pelo convite, na pessoa do Luciano, cumprimentando os meus companheiros de mesa, por esta oportunidade de debatermos um pouco, na visão das entidades sindicais e empresariais, aquilo que entendemos como perspectiva dessa reforma. O que nós avaliávamos? Que mesmo a CLT de 43, ela buscava, né, todo aplicador do direito, todo operador do direito, o mundo empresarial e mesmo os trabalhadores, buscavam sempre uma segurança jurídica normativa, mesmo via CLT. Porém, dentro da perspectiva seletista, varguista, esta segurança jurídica seria alcançada por uma maior intervenção, presença do Estado, assistencialismo do Estado, né? E também, por que não dizer, em alguns momentos, com um prestígio à negociação coletiva. Mas, neste momento, aqueles conceitos e aquelas premissas realmente precisariam de uma revisão. E, na perspectiva da reforma, a busca pela segurança jurídica enfoca muito mais na autonomia dos particulares, realmente, no reconhecimento da capacidade do trabalhador, quando trouxe, inclusive, a figura, né, do chamado hipersuficiente, em autodeterminar-se em relação ao seu contrato de trabalho, não é? E também pela menor intervenção do Estado e do Poder Judiciário nas relações coletivas de trabalho. Então, houve agora, pela perspectiva da reforma, não a primeira valorização do negociado sobre o legislado, mas sim, na nossa visão, uma revalorização da autonomia coletiva dos particulares e desse empoderamento das entidades de classe na negociação coletiva como moduladora desses direitos que fazem a intervenção na relação trabalhista individual. E, nesse contexto, né, o cenário atual do sistema sindical frente à reforma trabalhista, pela intervenção, realmente, da lei, que não tratou de uma reforma sindical, mas sim de uma reforma trabalhista, mas trouxe, como podemos constatar aqui no painel anterior, tanto para a representação laboral e, por que não dizer, também para a representação empresarial, do ponto de vista das entidades sindicais, alguma instabilidade na sua estrutura face à questão orçamentária. Não negamos os malefícios que a contribuição sindical compulsória, indiscriminada e mal aplicada por entidades que realmente não gozavam de nenhuma aderência com a sua base, nenhuma representatividade, trouxeram ao país. Porém, rupturas abruptas realmente preocupam, do nosso ponto de vista também, a manutenção dessa estruturação no momento em que o negociado prevalece sobre o legislado e essa negociação tem que ser mantida em níveis de técnica, de segurança jurídica e de qualidade a ponto de atender e efetivamente implantar a reforma por meio dessas negociações. Então, o que nós vemos é que, neste cenário, muitas vezes, do ponto de vista psicológico da negociação coletiva, do clima da negociação coletiva, esse estado de coisas deve influenciar nas mesas de negociação que estão por vir entre trabalhadores e empregadores. Então, nessa confluência de fatores, nós temos que a convenção coletiva e o acordo coletivo, na visão da reforma, trouxe, entre outros direitos, um rol bastante extenso das capacidades negociais. E esse rol não é taxativo, né? Ele traz, entre outros direitos. Então, nós temos uma capacidade muito grande e, nisso, uma responsabilidade da mesma proporção em trazer essa negociação para o bojo, no caso do sindicato patronal da Convenção Coletiva de Trabalho, de forma a atender às necessidades do empresariado e a trazer equilíbrio para as relações de trabalho. Por outro lado, né, também se instituiu a prevalência do acordo coletivo sobre as convenções coletivas de trabalho. E, claro, do ponto de vista de um sindicato patronal, existe um monitoramento, uma atenção e uma preocupação em como esses acordos poderão influenciar na mesa de negociação
da convenção coletiva de trabalho, se eles não forem adequadamente conduzidos, equilibrados e sustentáveis, porque eles poderão, eventualmente, num ambiente de adversidade, de uma expectativa muito alta do empresariado, de que, olha, agora o meu negócio vai ter a reforma introduzida num acordo coletivo de maneira imediata, né? No dia seguinte, eu vou aplicar todas as formas contratuais permitidas na reforma. Essa expectativa, ela foi muito difundida até mesmo pelos meios de comunicação. E, em alguns aspectos, ela é irreal. Por quê? Porque a negociação coletiva, para quem vivencia, é bem sabido que é um processo de construção de confluências, de pesos, de contrapesos, de concessões recíprocas, de técnica, de conhecimento econômico, de conhecimento de RH. Muito importante a participação dos profissionais de RH nos grupos de negociação coletiva dentro dos sindicatos patronais. Nós temos um grupo onde essa negociação coletiva é tratada diretamente com o RH das empresas, juntamente com a diretoria do sindicato, a fim de fazermos o melhor possível dentro da necessidade colocada. Então, neste processo, talvez, dentro de uma representação onde se predomina um porte empresarial de médio para pequeno, as empresas talvez não estejam suficientemente estruturadas para conviver com um sindicato que tem no seu dia a dia uma rotina de negociação coletiva, o sindicato laboral, e, muitas vezes, na falta de estruturação prévia, de um histórico dessas pautas que vinham sendo discutidas no âmbito da negociação intersindical, a empresa talvez esteja em condição, muitas vezes, até mesmo de desvantagem frente à representação dos trabalhadores, que, neste momento, está carregada de, muitas vezes, uma resistência à aplicação da reforma. E os enunciados da ANAMATRA, como pontuado aqui, se encarregaram de estimular essa postura por parte de alguns sindicatos laborais, que certamente trarão às mesas de negociação esses entendimentos difundidos, que concordamos plenamente com a doutora Luciana, refletem apenas e tão somente a opinião de uma parcela do judiciário, mas que, temos certeza, permearão as negociações coletivas e as pretensões dos trabalhadores, dos sindicatos de trabalhadores, em afastar muitos dispositivos da reforma. Então, o processo de negociação coletiva, com a discussão técnica nos fóruns competentes, com a realização de assembleias, e com o alcance de uma confluência para chegar ao fim de uma norma coletiva, ou de caráter intersindical, ou de caráter empresarial, tem sim que haver uma estruturação pelos princípios da negociação coletiva, onde boa-fé, contraditório, igualdade, direito à informação devem estar presentes para garantir que o produto daquela negociação coletiva, amanhã ou depois, não venha a sofrer críticas, nulidades, impugnações por parte do Ministério Público ou mesmo por parte de trabalhadores que não se sentem ali representados, ou empresas que não cuidaram da segurança jurídica desses instrumentos. O que nós temos agora na reforma em relação à negociação coletiva é que o judiciário não tem a capacidade de interferir no mérito da negociação coletiva, uma vez que a autonomia coletiva dos particulares foi revalorizada. Porém, no aspecto formal, os juízes e o judiciário já avisaram que vão dedicar toda a atenção para, eventualmente, não dar aplicabilidade a instrumentos coletivos cujo ato jurídico não esteja formalmente válido. Então, temas como convocação de assembleia de trabalhadores, quórum para deliberação, verificação dos poderes da diretoria do sindicato que está negociando e tantos outros, poderão interferir na qualidade e na segurança jurídica dessas negociações. Nós tivemos conhecimento recente de uma grande negociação coletiva feita aqui no Estado de São Paulo por uma empresa de grande porte em relação à PLR, dentro de um acordo coletivo, que, posteriormente, não atentou para os limites de representação daquele sindicato com quem estava negociando e teve um prejuízo tributário relevante
no CARF, porque houve aí uma questão de passivo tributário que talvez não foi dimensionado em função de não atentar aos aspectos formais de abrangência desse instrumento coletivo. Então, isso é um exemplo para que ressaltemos aí a necessidade de atenção com esses pontos. Então, desta perspectiva, de um sindicato patronal, a proposta que se coloca em reflexão nesse momento é uma proposta de integração com as empresas, com a base, de formação de uma pauta patronal para a negociação coletiva. Não aguardemos simplesmente que o negociador de parte dos sindicatos de trabalhadores nos venham com a pauta sem que estejamos com a nossa pauta preparada. Ter consciência de que isso é um processo que muitas vezes não se esgota numa única database, há uma necessidade de construção de normas, de condições diferenciadas para que elas passem a vigir, ter atenção para os contratos em cursos, a questão que já foi comentada na apresentação inicial do direito intertemporal, como se aderem essas cláusulas para que não gere passivo trabalhista nas empresas, que não haja aí uma aplicação indiscriminada e desavisada que leve a prejuízo e que identifiquemos com bastante clareza aquilo que é matéria de negociação intersindical. Eu acredito que agora o papel do sindicato patronal perpassa por uma espécie de regulador de mercado, porque, embora a reforma trabalhista traga uma oportunidade de livre concorrência, nós temos que cuidar para que essa livre concorrência não chegue ao extremo de reprodução numa mesma cidade daquela concorrência desleal da produção na China ou na Índia, né? Então, assim, há certas questões de natureza intersindical e de saúde da concorrência, da prevenção da concorrência desleal, que são tipicamente de negociação intersindical. Um piso salarial, um reajuste, questões que trazem interferência direta e isonômica no custo da mão de obra, deveriam estar sendo tratadas num ambiente de convenção coletiva, deixando para os aspectos mais gerenciais, de customização com a produção da empresa, com o negócio da empresa, as matérias de acordo coletivo de trabalho, para que isso não gere, eventualmente, uma condição muito favorecida para uma grande empresa em que as pequenas e as médias sofram aí um impedimento no exercício da sua atividade empresarial em detrimento das grandes. Porque, nesse momento, nós não precisamos de nenhum agravamento de condição econômica, né? O desemprego ainda tem os níveis desafiadores para que possamos introduzir as novas formas de contratação, para que possamos realmente reagir. E, nesse momento em especial, de transição e não de ruptura, eu entendo e temos discutido internamente que a responsabilidade do sindicato patronal, além de uma identidade com a base, para o atendimento dentro da convenção coletiva daquilo que é de interesse geral, evitar que as negociações periféricas não tragam, eventualmente, uma inviabilização da negociação geral de interesse coletivo, trazendo prejuízos ao setor. Nós sabemos que, nesse momento agora de privação de recursos dos sindicatos laborais, muitas vezes o que permeia a negociação não é a razão, é a emoção. Aquele ditado, né, de onde falta o pão, todo mundo grita e ninguém tem razão, pode levar aí a alguma negociação que o resultado pseudo-favorável para uma empresa individual pode trazer o comprometimento do interesse de um segmento inteiro. Então, é momento de cautela. Eu até me reporto ao uso com moderação. Eu vou parafrasear dizendo: apreciemos. É um momento interessante, mas, sim, com moderação, com equilíbrio e sustentabilidade, senão não tem sentido e a gente realmente dá razão para quem é contrário à reforma dizer que veio o caos e veio a insegurança. Militemos pela segurança e, juntos, dentro das entidades, vamos fazer uma discussão consciente e coletiva, realmente. Era esse o recado que eu tinha para trazer, senhores. São algumas palavras de ordem interessantes. O empoderamento, acho que, dos agentes aí da negociação coletiva. Acho que você respondeu uma pergunta que eu faria no futuro, que é, com uma provável pulverização das negociações, qual seria o papel
da entidade patronal aí, então nesse papel meio moderador, regulador. Muito interessante essa visão. Agora vamos ouvir o Casale e o que ele tem para nos contar. Obrigado. Obrigado, Maurício. Bom dia a todos. Vou começar aqui agradecendo a APSA, o Luciano, nosso Evandro. O Evandro fez uma presidência brilhante aqui na associação e realmente tive a oportunidade, o privilégio de acompanhar. Cumprimentar aqui a mesa também, Luciana e Karina, apresentações brilhantes. A Luciana um foco muito da questão institucional, né, essa trajetória jurídica e essa visão estratégica aqui da negociação que a Karina trouxe aqui para a gente também, né? Eu acho que foi muito interessante. Não vou deixar de cumprimentar aqui também o Kleber, fez também excelente apresentação. O Kleber, junto com lá o nosso amigo professor Solo, a Vilma, Domingos, enfim, Dario é um time muito bacana no Matos Filho, muito diferenciado. Bom, eu vou dar um panorama um pouquinho geral das coisas dentro de o que seriam visões de entidades empresariais. Eu assessoro algumas entidades empresariais, algumas empresas, então tentar ver o que a gente está lendo dessa história toda e o que está acontecendo. E eu vou dar assim um passo aqui atrás, né? Eu acho que, primeiro, a reforma foi uma mudança absolutamente surpreendente, muito grande, né? E muito importante, e muito necessária, e muito na direção correta, tá? Eu vou dizer por quê. Ela teve coisas que eu jamais imaginaria. A gente, em 2012, lá na CNI, a gente fez um trabalho lá, que foram as 101 propostas para modernização trabalhista, e eu fui com o professor Pastore e discutia isso antes de lançar com o Dr. Gerdau. Aí o Dr. Gerdau virou e falou assim, para modernizar tem que ter a negociação individual com quem ganhar mais de R$5 mil, etc., porque não é possível, o cara tem que poder negociar. Aí a gente... isso daí não faz muito sentido dentro do nosso direito de trabalho, mas vamos colocar aqui nas 101 propostas. A primeira é valorizar a negociação coletiva, a segunda é negociação individual, porque o doutor Gerdau pediu. Vamos colocar, né? E jamais imaginaria em 2017 ver isso passar. Jamais, né? Então, eu acho que a gente via, a leitura que a gente tinha era de um país com muita insegurança jurídica, na parte trabalhista, todo mundo viu isso, e muita dificuldade de você adequar os negócios à questão da produtividade, né? A temática trabalhista, ela regula todo o trabalho. Se ela regula todo o trabalho, e trabalho tem a ver com produtividade, ela pode atrapalhar, ela pode ajudar, né? E a percepção é que era muito difícil para os gestores, né, fazer a gestão de risco trabalhista. Ou seja, eu faço isso ou não faço? A empresa precisa que faz isso, a pressão é para fazer. Do outro lado, a regra não deixa. E a decisão de risco era e continua sendo, e vai continuar sendo, muito a tônica da gestão trabalhista, né? Mas a reforma ela veio numa direção muito boa. Assim, ela abre muitas possibilidades, ela resolve até na lei vários problemas ligados a questões de jornada, né? Então, e ligados a questões de risco. Então, o banco de horas, que ainda tem algum questionamento jurídico, mas agora pode, né, de uma forma que não depende da negociação. Do outro lado, você tem questões assim que de imediato diminuíram o risco, deixou de ser hora no intervalo entre a jornada, passou a ser minuto. No outro dia, caiu passivo trabalhista, porque isso era, assim, ela teve reflexos imediatos em questões de risco. Na questão da segurança jurídica, tem uma insegurança enorme, como foi colocado pelo Serginho, pelo Patá, enfim, admiro bastante os dois, respeito bastante, mas eu não acho que a insegurança jurídica aumentou, eu acho que ela diminuiu. Eu acho que surgiram novas questões, bastante difíceis, vão levar alguns anos para a gente, né, superar essas discussões, mas o fato é que, no geral, ela diminuiu, porque se você, agora, para alguém entrar na justiça te questionando tudo, já não faz muito mais sentido, realmente vai te questionar o que faz algum sentido, isso diminui a insegurança jurídica. Então, lógico que em ações mais coletivas, os riscos ainda continuam
mais efetivos. Em questões mais individuais, eu acho que realmente diminuiu. E aí, Maurício, a minha visão, e eu falava isso um pouquinho antes da reforma e no que ela foi avançando, é que realmente a gente ainda tem esse efeito que você comentou do represamento e etc., mas eu acho que a gente vai sim ter uma queda, a gente não vai mais trabalhar naqueles níveis de 4 milhões de processos ano. Essa é a minha leitura, que pode estar errada, claro. Mas eu acho que a sucumbência, ela muda muito isso, enfim. Então, eu acho que a reforma de imediato, ela traz ganhos e ela traz um monte de oportunidades. Mas todas as oportunidades, diversas delas, que a gente vai ter que estar olhando. Tem risco ou não tem? Isso daqui o TST vai pensar assim, vai pensar assado. Isso daqui é algo que eu posso fazer de imediato, talvez eu tome uma ação individual, ou é algo que o Ministério Público vai bater aqui na porta no dia seguinte, né? Então, tem uma gestão desses temas tudo. E a reforma ainda tem toda essa questão dessas dúvidas, né? Assim, essa MP vai ou não vai? A gente comenta mais à frente. TST, o que o TST vai dizer no dia 6? E essas questões estão no Supremo, isso tem algum... Assim, tirando aquela questão mais da PGR, as outras vão ter mais dificuldade de avançar. Da PGR é uma dúvida, ninguém sabe se aquilo vai ou não vai, né, na questão do acesso à própria justiça. Olhando a reforma em 3 perspectivas, né, de gestão sindical e institucional, né, começando pela de gestão, o que a gente viu foram empresas assim, muito animadas com a reforma, como a própria Karina colocou, o próprio discurso, né, todo mundo muito animado. No segundo momento, todo mundo muito assustado. E no terceiro momento, está aí, o mundo está andando, a gente precisa não dá, a noção é que as empresas estão vendo que não dá para ficar parado, não dá para esperar os próximos 10 anos o que vai acontecer para saber o que é seguro, né? Então, as empresas começam a andar. E sempre com esse desafio de ter em cima da reforma uma boa inteligência, uma boa visão de cada ponto da reforma e ver o que dá para fazer no campo da gestão e talvez assim se debruçar mais sobre a questão sindical. Eu acho que a questão sindical vai ser muito, muito crítica, muito importante. Essa questão do financiamento é uma questão muito delicada, as empresas estão muito pressionadas pelos sindicatos laborais, os sindicatos patronais muitas vezes pressionados também. Enfim, a gente vai... E até nessa coisa do evoluir para o ACT, né, quem quiser evoluir para o ACT, você vai ter que construir toda uma relação sindical aí, e super importante. Acho que o papel do sindicato patronal na regulação desse processo vai ser bastante importante. Senão a gente vai ter, no setor, por hipótese, eu vou citar aqui, seria qualquer um. Você pega um call center que vai ter práticas absolutamente, quase que precarizantes, para usar o termo, né? E outro que vai estar ali mais numa linha do normal, né? Aquilo dali detona todo o setor de call center. Basta um estar indo numa direção muito equivocada. Bom, implantação da reforma nas empresas, o que a gente assiste, assim, quem está no setor de serviço está correndo mais, porque você compete em gente. Quem está numa indústria onde isso é 5%, está numa seguradora que isso é 5%, está vendo e consegue ir com mais parcimônia. Mas você que vai disputar a próxima licitação para fazer um serviço grande, você está vendo o que você já na reforma, porque o seu concorrente está correndo lá também, né? Então, eu acho que é bastante importante na parte de gestão que as empresas produzam boas análises de risco sobre toda a questão da reforma e elas possam fazer planos de ação, tem que planejar. É muita coisa, a reforma é muito grande, tem muita oportunidade. Tá? Na questão sindical, eu acho que a questão do financiamento é extremamente complexa, extremamente. Eu acho que a Luciana citou, todos antes citaram, Karina citou, né? A gente tem uma mudança muito drástica, onde você valoriza a negociação e, do outro lado, você realmente enfraquece a questão da sustentabilidade financeira dos sindicatos, cria novos desafios de uma hora para outra. Está na direção correta? Provavelmente sim, mas é uma forma meio drástica disso acontecer. Quando o Patá reclama do ponto de vista político, eu acho que ele está errado e está certo. Ou seja, ele está errado porque eles mandaram nisso politicamente durante muitos anos e não conduziram tão bem.
Do outro lado, ele está certo, porque isso é um movimento que tem bases políticas, sim. Inclusive, isso foi aprovado, a reforma foi aprovada, porque acabou com a contribuição sindical. Porque muito deputado não sabe o que é ultratividade. Tem a menor ideia, né? Enfim, mas sabe que o sindicato é oposição a ele, né? Enfim, mas o fato é que essa forte queda de arrecadação no momento que mais precisa e sem uma cultura sindical, isso vai ter um impacto muito grande nas entidades patronais, com reflexos muito grandes nas empresas, na minha opinião. As entidades que precisavam se preparar mais estão sem recurso para fazer essa próxima etapa. Bom, nessa parte laboral está bastante complicada essa pressão em função do uso do direito de oposição ou no uso do direito... Isso já foi bastante discutido aqui, deixando as empresas numa situação muito insegura, né? Autorização prévia, o direito de oposição e os sindicatos em cima. Em questões de pauta, a pauta patronal ainda me parece muito tímida frente ao que a reforma traz, porque você tem todo um desafio, você precisa fazer o dever de casa na empresa, aí você precisa ir para o sindicato e todo mundo tem que ter feito o dever de casa para saber o que vai querer, para aí sim você ir negociar com os russos, né? Então, é bastante complexo esse processo. Então, ainda está um processo muito tímido na parte de negociação. Muitas questões muito importantes da ultratividade, aqui eu acho que essa exige muita atenção do ponto de vista jurídico, né? Eu concordo com o Serginho que eu acho que a ultratividade ela deveria poder ser negociada, ia ser bom para as empresas e bom para os sindicatos laborais, mas isso é discussão para um seminário inteiro aqui, a gente não vai entrar nisso. Mas o patronal que tem feito muito é tentar fazer uma revisão, né, das cláusulas, pegar as convenções e olhar ali, item homologação. Colocou lá que todos os trabalhadores são beneficiados por essa convenção. Pô, se todos os trabalhadores são e obriga plano de saúde, o intermitente vai ficar com plano de saúde, né, Kleber? Aquela discussão ali que o Kleber colocou. Então, revisar com um olhar estratégico ali e negociar depois, porque não adianta dizer, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo, tem que tirar... Pô, você depende do outro lado para tirar, né? E no momento de fortes emoções, como a Karina colocou. Do lado laboral, todo mundo recebe aquelas pautas, né? Terceirização, não, porque a terceirização enfraquece o movimento ali, as bases daquele sindicato preponderante. Isso é lógico, por isso eles sempre foram contra a terceirização, né? Então, terceirização, a questão da contribuição, homologação, então é uma pauta e o inverso do outro lado, né? Manter tudo aquilo, né? E a gente ainda tem um desafio, é muito interessante isso, de tirar nas convenções e nos acordos aquilo que foram duramente conquistados, tipo um banco de horas. Aí agora você tem que tirar, porque você conquistou aquele que era... conseguir em um mês compensar tantas horas, agora você está com aquele negócio te engessando em um mês tantas horas, né? Então, são discussões grandes. Mas eu acho, aí o processo, novamente, negociação vai ser um processo de evolução cultural, coisa de curto prazo, coisa a médio prazo, coisa a longo prazo. A reforma ela não se implanta de vez no dia seguinte, ela não tem essa condição, né? E, por fim, gente, na questão institucional, eu acho que a gente tem um momento aí dessa questão da MP. Há uma dúvida muito grande sobre a MP. Há grande chance dessa MP caducar, grande chance. A gente está no momento... O foco do governo é previdência. Se a reforma já está 85% bom, deixa, né? Assim, então, tem toda essa discussão. Eu vou discutir a parte trabalhista no ano eleitoral de novo, direito do trabalhador, já me cansei nisso daí ano passado, já apanhei lá na minha base. Enfim, tem essa dúvida. Do outro lado, não estou dizendo que isso não vai acontecer de jeito nenhum, tá? Pode ser que aconteça, e eu acho que precisa de uma postura proativa que está ali na pergunta do Evandro e está até no tema do seminário, né? E aí, o que poderia melhorar? Então, só pegando um problema, acho que já foram citados vários. Você não pode contratar o serviço de um trabalhador que saiu da empresa nos próximos 18 meses. Isso é a coisa mais louca que existe, naquela questão da terceirização, né? Isso daí realmente... eu passei por uma situação exatamente essa na minha empresa agora, né? Ou seja, uma pessoa que precisava fazer um movimento, mas queria continuar trabalhando
com a gente. E aí, eu faço o quê? Ela queria, mas e aí? Bom, então eu acho que esses temas, mas eu estou sentindo na área empresarial meio uma certa passividade em relação ao MP. É como se fosse assim, já resolveu um monte de coisa, esquece essa área trabalhista mais uns 10 anos, depois a gente volta para resolver os problemas. Posso estar enganado, viu, Luciano? Mas eu tenho percebido assim um pouco... Você está certo. Se ela caducar, melhor. Ela não tem nada de bom. Ela tem um artigo bom, que se aplica a contratos vigentes. O resto é tudo ruim. Mas eu acho que assim, eu tô vendo assim... A gente... Não sei como vai ser isso. Tem a questão do TST, né, que a gente vai ter que ver, o STF, enfim. O fato é que, olhando para frente, a gente tem um Congresso conservador. A reforma política, ela é uma reforma que foi bem desenhada para manter o Congresso que tem aí. É um Congresso com uma visão liberal, né? Então, existem chances de, o quanto o Judiciário resistir e dificultar, realmente o Congresso resolver peitar mais o Judiciário. Tá? Isso para mim é muito claro. Os próximos 4 anos, Lula fora do processo, provavelmente um governo de visão liberal, um Congresso de visão liberal. Então, você pode ter mudanças que pode ser até de PEC. Não, vai ter que ter PEC para ter segurança. Agora, talvez fique viável ter PEC. Tá? E, por fim, gente, eu acho que uma coisa, eu estava falando ali rapidinho com o Kleber, até um pouquinho do que eu acho assustador, assim, a gente tem que olhar para o mundo do trabalho e olhar a regulação disso e olhar daqui a 5, 10 anos. E o mundo do trabalho daqui a 5, 10 anos com inteligência artificial, a gente não tem a menor ideia do que seja. É surreal, e eu acho que todos vocês são dessa área, deveriam tentar entender mais o que vai acontecer. E eu fiquei muito positivamente surpreso com essa colocação do Patá, de que ele está... O Patá, ele é um cara que estuda, né? Então ele está querendo pensar coisas ligadas à tecnologia. Acho que se os nossos sindicatos resistirem muito nas questões, tá, e na flexibilização, no ganho de produtividade, eles vão ser atropelados por um processo de desregulamentação muito mais forte. Existe essa grande chance, né? E a gente vai tentar entender nos próximos anos como é que isso vai bater na questão de emprego. De imediato, a reforma não trouxe emprego. Olha, a gente não sei se todo mundo viu, dezembro, todos os anos dos últimos 500 anos de Brasil, fecha emprego. A gente teve o melhor dezembro dos últimos 10 anos. Isso é muito significativo. E eu acho que a gente vai ter um bom processo de geração de emprego. Tá? Essa informalidade é normal na retomada da economia e a reforma traz instrumentos para a gente formalizar, inclusive. Acho que vai formalizar. Agora, esse mercado de trabalho vai ter que se desengessar um pouco mais para ele não ter que competir muito rapidamente com os robôs, porque aí vai ser... desculpa, é uma coisa meio... Pô, esse cara está sendo muito drástico aí, assustador. Não, assim, talvez eu esteja um pouco assustado. Eu leio lá o professor Pastore dizendo assim, gente, a tecnologia tem isso daqui, tem isso. Mas, na prática, quando você vai numa empresa pensar em implantar coisas ligadas à inteligência artificial, o impacto no emprego é muito concreto, é muito concreto. Última coisa, diante disso, acho que tem uma coisa que para a gente talvez não faça nem um pouco parte do nosso dia a dia aqui, mas que tem tudo a ver com o emprego, que é a questão tributária. Nós somos o país que mais tributamos o emprego formal. É uma loucura isso. Se você dissesse, escolhe a pior base para você tributar, vou tributar a folha. E a gente faz isso, né? A gente tributa a folha para financiar a Previdência de um modelo todo distorcido de Previdência. Nos próximos 2, 3 anos, a gente vai discutir reforma tributária. Não tem jeito, decisão do STF, que o PIS/COFINS saiu da base de cálculo do ICMS, implode o sistema, tem um monte de coisa. E a gente precisa discutir a questão de tributação do trabalho. Porque, senão, o robô tem mais uma vantagem aí na frente. Enfim, gente, eu queria só trazer essa visão do que a gente tem discutido aí com os nossos clientes, com as entidades empresariais em relação à implantação da reforma, as empresas. Eu acho que tem o nosso dia a dia imediato, mas a gente tem que ter uma visão estratégica também de futuro e se posicionar. Obrigado.
Ótimas colocações do Casale. Eu acho interessante essa visão de que daqui 10 anos tudo já vai ser tão diferente que a gente está olhando para algo que se aplica a uma fotografia e perde o filme passando, né, basicamente. Eu acho interessante, reagindo um pouquinho à tua fala aí do final, tem um economista, Simon Kuznets, que ele desenvolveu uma teoria, segundo uma série de indicadores sociais. Eles têm um comportamento muito parecido ao longo do processo de desenvolvimento econômico, né? Meio ambiente, distribuição de renda, condições de trabalho. Todos esses indicadores eles pioram ao longo do processo de industrialização até um ponto muito em que você tem uma ebulição do movimento sindical, do movimento trabalhista organizado. Mas ao longo do processo de diversificação da economia, no sentido de uma economia mais serviços, mais diversificada, enfim, mais sofisticada nesse aspecto, esses indicadores melhoram. Então, tira a pressão por regras mais rígidas. Então, e a gente tem uma tendência, ao longo de a gente ouviu 100 países passando por reformas trabalhistas, é justamente isso, porque em estágios diferentes, mas todos caminham junto nessa direção, né? Então, a realidade do mundo do trabalho daqui a 10 anos vai ser completamente diferente de agora. Mas a gente já tinha um modelo, que ele era um modelo que era adaptado para o que a gente tem hoje. O nosso modelo era totalmente soma zero, era um modelo onde era um cabo de guerra. As empresas ganham onde os trabalhadores perdem, os trabalhadores ganham quando as empresas perdem. Você está disputando um volume limitado de recursos. Eu acho que esse era o grande problema do nosso modelo. E não era um modelo, não era só a CLT, é toda uma mentalidade que dá sustentação a esse modelo. Então, a mudança legislativa ela vem como um ponto de partida para a gente repensar essas relações de trabalho, né? A reforma, como bem falou o Luciano, é uma reforma perfeitamente legítima, discutida. Ela tem esse fundamento econômico, ela ganhou tração por causa disso, porque a realidade econômica mudou, né? A Karina traz um papel importantíssimo dos sindicatos patronais na linha de desenvolver, funcionar como uma moderação de mercado. A gente vê isso no nosso setor. Se a gente tivesse um piso estadual, por exemplo, os escritórios do interior quebrariam. Então, a gente precisa modular um pouco essas questões, né? E é interessante, porque a gente vinha de um modelo aqui, para reforçar o que a Luciana falou, de 17 bilhões de reais por ano de custo com o judiciário trabalhista, para movimentar algo como 24 bilhões de reais. Então, seria mais interessante o governo gastar 6 bi do orçamento para pagar a indenização trabalhista do que manter toda uma estrutura funcionando. Olhando só do lado econômico, não estou falando que o seu trabalho precisa acabar, acho que não. Acho que ela presta um serviço importante. Talvez ela precise focar em algumas frentes agora, no sentido mais de mediação, conciliação, menos disputa. Acho que isso traria mais equilíbrio, que é uma questão que a Karina trouxe aqui. Então, acho que se eu fosse amarrar as pontas soltas desse painel, eu acho que é isso, né? Acho que a gente tem uma mudança bastante importante, ela é uma mudança mais do que legislativa, ela é o início de uma mudança de mentalidade, né? As companhias estão ainda um pouco passivas, mas é bom saber que há sindicatos e organizações patronais engajadas em fazer isso funcionar. Agora, o grande ponto é o seguinte, ainda estamos numa travessia, uma pinguela, né? Como se diz. Daqui 4 anos a realidade será outra. Eu concordo que há uma tendência meio de desestatizar uma série de coisas, e talvez o primeiro passo foi desestatizar as relações de trabalho, empoderar os agentes. Eu acho que seria isso. Eu vou abrir para perguntas. Eu acho que a gente tem tempo para 2 ou 3 perguntas rapidinhas do público. Quem se habilita aí? Olá, bom dia. Em termos de negociações individuais, eu queria saber a visão de vocês para a questão de uma equiparação, né? Qual o limite que vocês entendem, além do bom senso, para aplicar a casos da negociação individual funcionário acima de 11 mil, né? Daquele limite que eu não lembro de cabeça. Exemplo, se eu tenho uma empresa em que ela está contratando os funcionários com o mesmo escopo de trabalho, com a mesma função, localidade, mesmo tudo, mas ela tem um acordo individual
para cada um, estabelecendo, às vezes, um salário ou adicionais. Não estou falando de políticas de benefícios, assim, o que faz a troca da remuneração efetiva. Se isso vocês veem algum limite para esses acordos individuais, alguma linha sensível ou não, ela também sobreporia essa questão de uma equiparação, por exemplo. Eu acho que como eu sou o advogado de escritório aqui, eu acho que eu posso pegar essa pergunta. E aí eles não se comprometem, tá? Assim, acho que o grande ponto, se você olhar a CLT e aquilo que pode ser negociado, em tese sim. O problema é que a equiparação ela tem uma raiz na Constituição. Então eu não duvido muito que um juiz do trabalho ele vai falar, olha, ele no mínimo ele vai torcer o nariz e vai estudar a questão com cuidado. Se ele pegar um viés constitucional, eu acho que ele pode desmontar esses acordos individuais. Porque ele vai falar que é uma questão que não poderia ser combinado individualmente, porque lá no fundo tem uma questão de discriminação, enfim. Então, eu trabalharia mais na customização dos escopos dos serviços e no foco de que o líquido talvez tem que ser igual. Então, você pode compor o líquido com mais variável para um, menos variável para outro, um benefício aqui e ali, mas talvez tentar garantir um líquido, no mínimo, equiparável entre os dois. Eu acho meio arrojado demais você, num contrato, tendo o mesmo escopo de serviço, a mesma função, ter salários tão diferentes, assim, tá? Num sentido mais estrito. Pois não, por favor. O negociado prevalecer sobre o legislado foi alguma coisa que se procurou há décadas, eu diria. E, nesse momento, o que a gente percebe é que as empresas, de uma forma geral, não estão preparadas, pelo menos, eu gostaria de saber de vocês, se vocês entendem, e aí para a mesa, se estão preparadas para encarar as negociações diretamente com os sindicatos. A gente sabe que CUT, Força Sindical, mesmo a UGT, eles acabaram fechando, de alguma forma, algumas questões sobre a reforma. E a reforma, a sociedade, de uma forma geral, viu como uma forma negativa. Isso eu acho que está claro, né? Que se vem, aliás, a própria OAB, ANAMATRA, algumas entidades se posicionaram de forma inadequada. Então, negociar hoje significa você ter aprovação em assembleia, e você tem que ter o lado do sindicato comprando o que você quer negociar também. Vocês acham, vocês entendem que as empresas estão preparadas para negociar? E como as empresas, se procuradas por sindicato, mesmo com uma convenção assinada, porque agora você não tem mais como dizer, olha, eu não posso negociar porque eu tenho uma convenção assinada, eu sou obrigado a negociar. Como é que elas deveriam se portar? Nós não temos muitas empresas associadas aos sindicatos patronais. É importante também falar isso. Bom, na minha visão, é difícil a gente tratar de maneira tão ampla no sentido de estarem ou não estarem preparadas, né? Um exemplo que eu citei na minha fala de uma grande empresa presumivelmente preparada para uma negociação coletiva de um tema muito tipicamente de negociação por acordo coletivo, que é a PLR, colheu um passivo tributário gigantesco com um mau dimensionamento dessa negociação. Então, assim, muito vai depender do tema que está sendo colocado para a negociação coletiva direta com a empresa, do domínio multidisciplinar daquilo que está envolvido na negociação coletiva, né, no escopo da negociação coletiva. E o que eu acredito mais produtivo nesse momento de transição é trazer esses temas para uma negociação ampla, a fim de que nós possamos juntos conseguir identificar aquilo que é próprio de uma negociação intersindical, com essa preocupação de regulação concorrencial saudável, sadia para a evolução da atividade econômica, daquilo que é muito particular do funcionamento da sua empresa, do seu negócio, né? Então, nesse processo, talvez algumas empresas realmente não se encontrem suficientemente amadurecidas para lidar com o sindicato, que tem um histórico de negociação muito anterior,
que tem uma malícia na negociação muito anterior e que para a qual nem todos realmente estão preparados e atentos. Então, eu acho que fundamental nesse processo é que a empresa, muitas vezes até sem ter a obrigatoriedade da presença do sindicato patronal no acordo coletivo de trabalho, conte com a sua assistência. Trazer o tema, ainda que a convenção coletiva já tenha sido firmada, ainda que a database já tenha sido superada, mas uma questão de discussão em parceria, eu acredito que pode ser salutar para alcance de um resultado satisfatório. Bom, respondendo de forma objetiva, eu entendo que não. Nós representamos, ao contrário do que pensam, 95% das empresas que representamos são pequenas empresas, né? Empresas de pequeno porte. E as empresas não estão preparadas para essa negociação direta. Então, eu concordo com a Karina que, nesse momento de transição, de mudança nas relações de trabalho, é muito importante ainda ter a negociação de sentido amplo, com sindicatos patronais e de trabalhadores. E é daí que eu acho que vem o custeio que eles estavam discutindo antes, né? Eu acho que ainda é necessário um chapéu dos sindicatos, negociadores sindicais que realmente forem negociadores representativos e legítimos para ajudar as empresas nesse momento. Num futuro próximo, podemos chegar a essa negociação direta, mas, infelizmente, não temos nem 5% de empresas no Estado de São Paulo que tem área sindical, que tem advogado próprio, que tem um RH com conteúdo para discutir isso. Por isso é importante eventos como esse, né, que os gestores estão procurando, para se capacitar para um futuro de negociação direta. Mas, hoje, é muito importante ainda a presença dos sindicatos na negociação. E é daí que deve se estabelecer taxa negocial, contribuição assistencial. As empresas e os trabalhadores que ainda necessitam desse serviço vão pagar uma contribuição facultativa. Esse é o foco do novo mercado para os sindicatos. Eles vão ser cada vez mais necessários. Então, se você quer o serviço, você vai pagar por ele. Agora, as empresas realmente não têm esse conteúdo interno, não, infelizmente. Bom, eu acho que eu ia responder exatamente igual a Luciana, não. Deixa eu fazer mais brincando. Não, a leitura é a mesma. As empresas, a gente vê alguns clientes querendo conversar para ter uma visão estratégica, assim, pô, eu sempre negociei em convenção. Estou querendo negociar, estou pensando, querendo pelo menos analisar, negociar em ACT, né? E aí você vê, vai desde quem está querendo construir uma visão estratégica sobre isso e talvez vá na direção do que foi colocado aqui. Olha só, não é por causa de uma pequena contribuição sindical lá, patronal, que eu vou deixar de estar no sindicato, acompanhar esse processo, de repente participar da convenção e ter acordo. Pode ser, né? Pode ser essa visão. Mas tem muita gente que vai para a linha também do oportunismo, né? Assim, do tipo, agora eu vou... Nessa questão, eu vou ver como eu vou me dar bem nessa história de estar com a CT, mas eu me dar bem meio no oportunismo mesmo. Mas eu acho que, de um lado, é totalmente legítimo você se dar bem. Do outro lado, que seja esse um processo estratégico, bem construído, inteligente, para não cair em diversos problemas, né? Então, essa seria um pouquinho da visão. Eu queria só fazer um comentário, imagino que a gente já está indo para o final, mas em cima do que o Maurício colocou, né? A gente a gente tinha uma competição de fora e a gente ficava brigando aqui entre capital e trabalho, que ficava para um e para o outro e acabava ficando nada para ninguém porque você está competindo para fora, né? E eu acho que isso precisa, ou seja, novamente, eu acho que o sindicalismo brasileiro vai precisar, não vai ser amanhã, tá? Não vai ser em um ano, mas ele vai precisar agora cair a ficha de uma vez de que tem que aproveitar as oportunidades para dar mais produtividade para as empresas, dar mais segurança às empresas. Eu acho que vai ser extremamente necessário isso. E pegando um termo aqui do Maurício, eu acho que
quando você olha assim, isso tem a ver com tributação, para que você cria o E-Social? Porque eu tributo folha, eu quero ver se eu arrecado mais. O E-Social é a estatização de uma relação. Em cima, tem coisa, CBO é a coisa mais... Pô, assim, em 5 anos, 40% das profissões desaparece, surge 30% outra e a CBO vai formar um grupo daqui a 2 anos lá na USP para tentar discutir. E está lá no E-Social, gente. Né? Assim, multifuncionalidade não pode. Qual é a sua função? Eu faço tudo. Desculpa, não pode. Você não pode fazer tudo. Enfim, o E-Social, a gente está reestatizando o que a gente devia estar desestatizando. É uma coisa louca. Mas faz parte. Isso é fato. Isso é fato. Eu acho que tem mais uma pergunta ali. Na verdade, eu gostaria de complementar a pergunta da colega anterior sobre equiparação salarial. Aquela questão que ficou um pouquinho ali dos acordos individuais, né? Quem está ganhando acima de dois tetos. Se essa negociação acontecer de uma forma coletiva, a gente pode estar acrescentando na convenção coletiva um índice econômico até X, até o teto, por exemplo, e a partir dali trabalhar com questões mais de bônus, que a gente pode jogar dentro do prêmio. Se isso tem algum problema do ponto de vista agora da reforma, se isso pode ter algum impacto negativo, se isso pode trazer alguma consequência para a empresa. Acho que é para o Maurício, né, que respondeu. Só para esclarecer a tua pergunta, nós não estamos no mundo da equiparação, nós estamos falando mais no sentido de você fixar um índice de reajuste e trabalhar com prêmio, bônus, com outros componentes. Acho que eu vou... Ou isso no contexto de uma equiparação? Não, desculpa, a equiparação acabou surgindo porque era do acordo individual, diferenciado para a mesma função, para a mesma localidade, né? E no fim a gente acaba chegando, esbarra um pouquinho lá na equiparação. Tá. Que acaba tendo paradigma. Mas se a gente tem... eu já não estou falando de um paradigma, eu estou falando de um grupo. Um grupo, vamos considerar uma folha de pagamento com 6% das pessoas representando aí 20%, 21% do custo da folha. Né? Então, eu tenho uma massa grande para um grupo pequeno de pessoas. Se este grupo que tem salários maiores, eu posso negociar isso diferenciado e não aplicar o índice econômico na convenção coletiva. Poderia. Isso poderia. Isso você poderia, até mesmo no âmbito sindical, você ter reajustes diferentes para determinadas categorias, usar um salário de referência, ou o que é muito comum em algumas convenções, tem um monte lá na Fiesp que fala que a partir de determinado valor de salário é livre negociação. Então, isso seria viável. E seria viável também no mundo de uma remuneração variável. Imagina um PLR, daria para você ter uma PLR diferenciada com metas diferentes. O que a lei exige, aí é uma exigência da legislação previdenciária, que você tenha um plano para todo mundo, mas dentro do plano você pode ter uma calibragem diferente. Aí, nesse sentido, então, seria o grupo e não os acordos individuais. Eu faria um acordo para aquele grupo salarial, não com a pessoa, com o diretor, com o gerente diretamente. Eu acho mais seguro fazer num acordo. Um acordo com todo mundo. E num acordo você estabelece os parâmetros, entendeu? Do que individualmente. Okay. Porque aí o grande problema é o seguinte: se está individualmente, você contratou alguém, por algum motivo a pessoa quer imprimir e pegar a assinatura do cara no contrato não está lá, você não tem o contrato dele assinado. Por isso que essas questões de salário eu prefiro ir no mundo coletivo, que fica formalizado igual para todo mundo. Ok. Obrigada. Bem, acho que estouramos nosso tempo aqui. Agradecer muito a atenção de vocês e a todos os nossos painelistas aqui, Casale, Karina e Luciana. Obrigado e bom dia a todos. Agradecemos muito os nossos convidados por esse painel. E eu gostaria agora de convidá-los para o almoço. Convido-os, mas não quero pagar a conta. Nós temos uma sugestão que é bem ao lado aqui, o Paulista Wall Street, o restaurante Tulipa, saindo do nosso prédio à direita, o primeiro prédio à direita também.
É uma sugestão, preços módicos e uma boa qualidade e atendimento rápido. Então, fiquem à vontade, caso não queiram esse restaurante, temos outros aqui na região. Eu peço a todos somente pontualidade para que retornemos às 13h40 para reiniciarmos nossas atividades. Muito obrigado, um ótimo almoço e até já.